Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Mendes Eliseu e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficou o cálculo da pensão por morte após a reforma. É, é bem isso que você ouviu falar por aí mesmo. O cálculo ficou muito prejudicial para os segurados, para os dependentes dos segurados que deveriam receber a pensão por morte, tá certo? Mas antes de a gente falar sobre o conteúdo desse vídeo, gostaria de pedir para já se inscrever no canal, já comentar e já dar aquele like compartilhando aí com o máximo de pessoas, pois as informações aqui podem ajudar diversas pessoas que a gente nem conhece, tá certo? Então vamos lá. Para que você possa entender como ficou o cálculo da pensão por morte após a reforma, eu vou ter que explicar passo a passo como era antes, tá? Como era antes da reforma e como ficou posteriormente à reforma. Primeiro, para que você possa entender, o que foi que mudou foi a questão de alíquota, ou seja, os percentuais. Mas o jeito de fazer é o mesmo, e você vai entender. O que falava a lei? Falava o seguinte, que a pensão por morte iria ser calculada com base no valor devido da aposentadoria por invalidez. O que ele queria dizer? O mesmo cálculo que era feito para a aposentadoria por invalidez deveria ser feito para a pensão por morte. E como era isso antes? Vai subir uma telinha aí que vai explicar melhor o que eu vou falar agora. Era feito da seguinte maneira. Eles pegavam os 80% das suas contribuições, das suas maiores contribuições, descartavam as 20% e achavam o seu salário de benefício. Esse seu salário de benefício servia como base para fazer todos os cálculos que eu vou falar para você agora. Então, o primeiro passo era achar o salário de benefício. Achava-se o salário de benefício, faria o cálculo da aposentadoria por invalidez, era o segundo passo. E o que dizia como que era o cálculo dessa aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez nada mais era do que 100% do seu salário de benefício. Então, você recebia 100% do que deveria receber do seu salário de benefício. E o terceiro passo era a pensão por morte. Eu falei que o cálculo da pensão por morte era feito como era o cálculo da aposentadoria por invalidez. E o que dizia a aposentadoria e o que dizia a pensão por morte dizia que era 100% do que deveria receber se fosse aposentado por invalidez. Então note, era apenas você achar o SB, o salário de benefício, que você já iria ter o mesmo valor para a aposentadoria por invalidez e para a pensão por morte. Era muito mais fácil e muito mais rentável. Era 100% do SB, tá certo? E após a reforma, o que mudou, Rafael? O que mudou foi apenas a questão do percentual, não mudou a forma. A fórmula da pensão por morte também é calculada com a aposentadoria por invalidez, tá certo? Só que o cálculo da aposentadoria por invalidez mudou. E a gente precisa aprender aposentadoria por invalidez, esse cálculo, tá certo? Como é feito hoje? Como é feito hoje, 2020? É feito assim, Eles vão achar primeiro o seu SB, lembra? Então, antigamente fazia os 80% maiores salários. Hoje, eles fazem os 100%. Eles pegam toda a sua vida contributiva. E isso já é ruim, porque eles não descartam os menores salários. Eles juntam ali salários baixos e salários altos. E dali eles acham o seu SB. Primeiro passo. Qual é o segundo passo? Aposentadoria por invalidez. Eles vão ver o cálculo da aposentadoria por invalidez. Só um parênteses aqui. Hoje em dia a nomenclatura mudou, tá? Para que você entenda, é benefício por incapacidade permanente. A gente está falando aqui de auxílio em benefício incapacidade permanente porque a lei já trouxe essa nomenclatura e você pode se confundir aí se alguém falar alguma coisa. Tá bom? Mas a aposentadoria por invalidez agora é essa nomenclatura que eu te falei. Então, a aposentadoria por invalidez hoje é feita da seguinte forma. 60% mais 2% do período que superar 20 anos de contribuição para homem
E para a mulher é 60% e mais 2% do período que suplantar 15 anos de contribuição para a mulher, tá certo? Então, ele pegava o SB lá e aí você aplicava essa alíquota de 60% mais 2% se você tivesse mais de 20 anos, se homem. E mais 2% se você tivesse mais de 15 anos, se mulher, tá certo? E aí, finalmente, como fica a pensão por morte, Rafael? A pensão por morte, terceiro passo, ficaria assim. Fica 50% do valor devido lá da aposentadoria por invalidez, mais 10% por cada dependente, tá certo? Que o segurado deixou. Então é 50% mais 10% por cada dependente. E aí, podendo chegar no máximo 100%, né? Não ultrapassa a 140%, vai depender de quantos dependentes ele tiver e podendo chegar no máximo a 100%. Rafael, isso ficou um pouco confuso, assim, eu não consegui entender. Tá legal, eu vou te ensinar com um exemplo que vai ficar mais fácil de você entender. Vamos lá falando antes? Vamos fazer antes o exemplo antes da reforma e depois da reforma. Vamos supor que João, ele era segurado da Previdência Social, ele faleceu, ele tinha 17 anos de contribuição e ele deixou 2 dependentes, tá? Então vamos fazer a questão do SB dele, primeiro passo. Como que era o primeiro passo? Você pegava os 80% maiores salários de contribuição e aí fazia uma média. Vamos supor que nessa média que fosse feito, o SB dele seria de R$ 5.500. Então, o primeiro passo a gente achou, ele tinha R$ 5.500. Vamos para o segundo passo, que é achar o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez. Então, o que dizia aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é 100% do SB. Então, se ele tinha SB de 100%, de R$ 5.500, na aposentadoria por invalidez ele receberia R$ 5.500 também. E pensão por morte, no terceiro passo, qual que seria o valor? Seria o mesmo, 100% da aposentadoria por invalidez. Na prática, ele recebia R$ 5.500. Um ótimo salário, né? Um ótimo salário. Agora vamos ver como ficou? Vamos lá. Mesmo exemplo, João, 17 anos de contribuição com 2 dependentes, tá certo? Vamos lá. Se antigamente lá ele tinha um SB de R$ 5.500, aqui a nossa média a gente tem que botar todos os salários que ele contribuiu. E já vai um corte, tá? Ele já vai receber menos do que o outro que recebia lá. Então ele recebe tudo, vai pegar salários que ele de pouco e salário que ele recebeu muito. E daí ele já tem um corte. Mas vamos supor que o SB dele, que o salário de benefício dele, foi de R$ 5.000. Tá certo. Primeiro passo, achamos o SB dele, R$ 5.000. Não é muito ruim, Rafael. Teve um corte, mas não foi tanto assim. Tá certo. Agora vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a aposentadoria por invalidez. Eu disse para vocês que a aposentadoria por invalidez é 60% mais 2% do período que ultrapassar de 20 anos de contribuições, se homem. Ele é homem. Ele tem mais de 20 anos de contribuição? Não, eu falei que ele tem 17 anos de contribuição. Então, para ele, a gente já vai ter o resultado de 60% do SB, que era de R$ 5.000. Então, se ele fosse aposentado por invalidez, ele receberia R$ 3.000. Então, no segundo passo, a gente achou o valor dele da aposentadoria por invalidez. Só que a gente quer saber o valor da pensão por morte. O valor da pensão por morte eu falei que é 50% mais 10% por cada dependente, não foi isso? Então é assim, se ele tinha 2 dependentes e o valor da aposentadoria por invalidez dele era de R$ 3.000, então ficaria 50% mais 10 mais 10, 70% do valor da aposentadoria por invalidez, 70% de R$ 3.000. Ou seja, ele teria aí uma pensão por morte de R$ 2.100. Isso mesmo, R$ 2.100.
Rafael, mas é muito drástico isso aí. É isso que eu falei. Note que João, antes da reforma, receberia o valor de R$ 5.500 cheio. E João, após a reforma, ele recebe apenas R$ 2.100. Tá certo? Isso vai depender sempre do tempo que ele contribuiu, que pode ultrapassar os 20 anos e acrescer os 2%, e também do número de dependentes que ele tiver. Mas note que esse corte foi drástico, esse corte foi bem profundo aí no salário de benefício dos dependentes da pensão por morte. Tá certo? Essas foram as informações do vídeo de hoje. Eu te mostrei aí como ficou o cálculo da Previdência Social, da INSS, após a reforma. E se você gostou, comente aí, coloque assim, Jogo da Velha, e coloque nos comentários temas de próximos vídeos que você gostaria de ver sobre reforma da Previdência Social, a questão desse coronavírus, como é que está sendo feito aí requerimentos de benefício, que nós vamos tentar fazer o máximo para te ajudar nos comentários e gravar vídeos com mais temas relevantes para você, tá certo? Encerro dizendo assim, o direito não socorre aos que dormem, ou seja, se você tem direito, ninguém vai correr atrás por você. É você que tem que correr atrás do seu direito e fazê-lo valer.